O tema da mensagem de hoje é toda ação tem uma reação. Toda ação possui uma reação. 2 Reis 5, nós vamos ler a partir do capítulo 1. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu lindão, porque o Senhor tem nos constrangido. Tua graça, ela nos basta, Senhor. O Senhor tem nos levado, Deus, a um lugar, Deus, de descanso, de paz, de intimidade. Nós queremos hoje também ir num lugar de revelação, Senhor. Nós queremos, Senhor, nós temos sede, nós temos fome. Aleluia. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém era leproso. Da terra de Israel eles levaram cativa uma menina, que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra, ou o curaria. Então foi Naamã e disse ao seu senhor, ou disse ao rei: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivas. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo enxergando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: por acaso, ou acaso, Deus sou eu como Deus, com poder de tirar a vida ou de dá-la, para que este envie a mim um homem, para eu curá-lo da lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasga as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa do profeta Eliseu. Então Eliseu mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficará limpa. Naamã, porém, muito se indignou, e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por ceia de pé, e invocar o nome do Senhor seu Deus. Moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? Voltou-se e foi com indignação. Versículo 13. Então chegaram a ele os seus oficiais e lhes disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais, já que apenas disse: lava-te e ficarás limpo. Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio e pôs-se diante dele, e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, peço, aceites um presente do seu servo. Porém, Elias disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço que o teu servo seja dado a levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor teu Deus. Nisso, perdoe o Senhor o teu servo,
quando ao meu senhor entrar na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenho de encurvar na casa de Rimom, quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor o teu servo. Eliseu lhe disse: vai em paz. Quando Naamã se tinha afastado de certa distância, Geazi, o moço de Eliseu, homem de Deus, disse contigo: eis que meu senhor impediu que este sírio Naamã, da sua mão, se lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei alguma coisa. Amém? Só até o versículo 20. Pessoal, hoje eu quero falar sobre esse tema simples. Toda ação tem uma reação. É fato que se você chegar para uma pessoa e falar bom dia, o mínimo que você espera é receber um bom dia, amém? É fato que se você sorrir para uma pessoa, o mínimo que você vai esperar é um sorriso. É fato que se você for brincar de amigo oculto, se você dar um presente bom, você também vai querer ganhar um presente bom. Se você for igual o pastor Nelson, você vai ganhar sempre alguma coisa que você não gosta. Mas você vai entender que o que vale é a intenção. Não é o amigo oculto, é só para a intenção. Mas toda ação ela tem uma reação. Da sua parte, da parte do homem, e com Deus, não tem outra maneira. Sempre vai haver uma reação da parte de Deus. Quem aí já experimentou, já viveu uma experiência sobrenatural de ver uma resposta de Deus imediata na sua vida? Levanta sua mão aí. Quem já fez alguma coisa que você falou assim, não tem como, isso foi Deus? Todo mundo já fez. Essa época de frio, eu lembro de algumas coisas que aconteceram na minha vida, e ano passado eu vivi um negócio tão assim simples, mas tão à mão de Deus, um negócio tão banal, mas tão assim a presença de Deus. Eu me lembro como se fosse hoje, eu estava em casa com a Jéssica e a gente estava vendo algum filme, e no filme apareceu aquela pessoa abençoada com um copo de chocolate quente embrulhado nas cobertas, uma cena mais ou menos assim, e soprando e saindo aquela fumaça. Já viu cena de filme assim? E começou a beber, e eu aguei a boca e falei assim: ah não, Jéssica, quem dera eu beber um chocolate quente, que vontade. E sabe quando aquele negócio fica na sua cabeça? E passou mais uns 5 minutinhos, eu falei: Jéssica, mas minha boca está cheia de água, que vontade de beber um chocolate quente. E ela rindo, e ela: ah meu bem, não tem. E em casa só tinha leite com Toddy. Dá para improvisar, né, irmão? Mas não é a mesma coisa, jamais. Eu queria o chocolate quente, aquele que faz com maisena, não é? Já viu? Aquele mais simplesinho, mas eu queria um daquele. E aí, querido, pode parecer brincadeira, mas eu desejei no meu coração. Eu queria. E é uma coisa banal. E você vai falar de jeito, esse pastor, ele é mentiroso. Mas escuta aí o que aconteceu. A gente estava em casa e de repente eu escuto o meu portão batendo. E aqui moravam 2 jovens que hoje estão em Brasília, um casal, o Hugo e a Érica. E o Hugo chegou com a Érica e falou assim: o que vocês estão fazendo? Aí a gente falou: estou vendo um filme. Vamos entrar? Vamos. E eles foram entrando com umas sacolinhas. E a Érica virou e falou de jeito seguinte: não é porque a gente estava lá em casa, e a gente estava lá embrulhado em um frio, e a gente pensou em fazer um chocolate quente. Só que na hora que a gente pensou em fazer um chocolate quente, 10 minutos atrás, a Érica falou: ah, se for pra gente beber um chocolate quente, vamos lá pra casa do Nelson e da Jéssica, que a gente bebe todo mundo junto. Querido, negócio banal, mas eu consegui ver Deus naquilo, amém? Tem pessoas que são místicas de tudo. Eu não sou uma pessoa mística, mas peraí, eu desejei no meu coração e eu vi algo acontecendo ali, que nem se eu tivesse ligado num disque chocolate quente, não tinha sido rápido daquele jeito. Uma ação, ela tem uma reação. Se você hoje, enquanto namora com essa jovem donzela, igual o Gabriel está aqui, se você semear um bom namoro, possivelmente você vai ter um bom casamento. Se você trabalha e dedica no seu trabalho e semear um bom trabalho, se você não for um jovem que dá nó, essas coisas, você vai colher no futuro. E vice-versa, tudo tem uma reação, tudo tem uma ação. E nós temos isso acontecendo na vida de Naamã. Os primeiros versículos
eles começam a trazer quase que uma ficha técnica dele. Fala que ele era um comandante do exército do rei da Síria, ele era um grande homem diante do Senhor, ele era de muito conceito, e porque através dele, ele tinha dado várias vitórias para aquele povo. Veja que ele era uma pessoa de uma alta classe ali no meio do povo sírio. Ele era comandante, ele era um cara que ia à frente das batalhas, ele tinha um conceito. Quando ele chegava diante do rei, o rei via ele como uma pessoa muito boa. Ele era uma pessoa com muitas qualidades, mas não foram as qualidades dele que o trouxeram para a palavra. O que faz com que Naamã venha para a Bíblia são as dificuldades que ele viveu, a luta que ele passou. E o primeiro ponto que eu queria trabalhar com vocês em cima do versículo 1, em cima desse tema, toda ação tem uma reação, é que não importa o que você alcance um dia na sua vida, você pode ser o melhor em tudo que você fizer. Você pode ser o melhor diante dos seus amigos, você pode ser o melhor diante da sua casa, você pode ser o melhor diante do seu trabalho, você pode ser o melhor ministerialmente. Um dia, todos nós vamos ser iguais diante de Deus. De repente, se eu chegar hoje lá no Palácio do Planalto e começar a querer entrar, eles vão me barrar, porque eu não tenho credenciais necessárias para entrar. Diferente de um deputado, de um senador, de um governador, enfim, de um parlamentar. Mas vai chegar um dia, e eu queria que você estivesse bem atento nisso, que todos nós, independente do que temos ou do que fazemos, diante de Deus, nós já somos iguais, amém? Mas vai chegar um grande dia que todos nós vamos estar na mesma posição. Que posição é essa? Nós vamos estar assim, ó, diante dele. Os que creem, os que não creem, os que acreditam em religião, os que acreditam, enfim, em tudo. Todos vão se dobrar. A palavra nos garante que todo joelho se dobrará. E quando ela fala que todo joelho se dobrará, ela não está falando que vai ser convidada a se dobrar. Ela está falando que você vai dobrar, nem que for na marra. Porque Ele é Deus. E nessa hora não vai ter um rei que vai ser maior que você, não vai ter o pastor, não vai ter o padre, não vai ter nada. Todos vão estar iguais diante de Deus. A diferença vai ser a reação que nós tivemos aqui na terra. A reação que nós tivemos diante de tudo aquilo que foi nos proposto. Eu cito muito alguns textos e eu gosto de frisar. Aquele dia nós vamos ouvir: eu tive fome, você não me deu de comer. Eu tive sede, você não me deu de beber. Eu morava em frente à sua casa, você nunca falou do amor de Jesus para mim. Eu escolhi a sua vida, você sentiu vergonha. E por aí vai. Então todos vão estar iguais diante de Deus. Não vai fazer diferença alguma, o que você alcançou humanamente falando. Talvez você já ouviu um ditado que é verdade. Já ouviu aquele ditado assim, ó, que o mundo dá volta? Nos relacionamentos aí dos jovens, né? Que a fila anda. Tudo isso acontece. Gente, eu conto, o povo fica rindo. Eu lembro da minha época de escola. Tinha umas meninas bonitas demais. Nossa. E eu lembro de chegar nessas meninas e querer dar uns beijinhos, né? E elas não queriam nada comigo. E eu pensava: ô gente, que vida é essa? E aí a gente sofre tanto na adolescência por essa aceitação do ficar, do beijar, do fazer isso e aquilo. E quando você amadurece, você se torna um adulto, você viu quanto isso era banal. O quanto era banal. Porque deixa eu te falar uma coisa, e eu já citei isso muito para os jovens. Supondo que você é o cara da sua escola, o pegador. Bonito, mais ou menos estilo Frank, assim, ó. Você é o cara. Aí você vai lá e você é daquele que tem até aquele bloquinho, que você vai anotando quantas meninas você já ficou, né? Aí você casou. Aí você no dia do casamento, você foi lá e falou assim, ó, porque você é a mulher da minha vida, e você trocou juras de amor.
E eu não sei você, mas a pessoa que eu mais converso é a minha esposa. E os méritos da minha adolescência e da minha juventude, aquilo que me fazia o melhor entre os homens, eu não posso dividir com ela. Imagina eu chegando lá e falar, meu bem, você tinha que me conhecer na época. Ah, eu lembro daquela quadrilha. Aquela quadrilha lá, as meninas chegavam e eu já estava beijando na boca. Eu posso falar isso com a minha esposa, gente? Eu não posso. Senão, eu vou conhecer Jesus mais rápido ainda, eu vou subir mais rápido ainda. Então nós somos tão banais e nós nos preocupamos tanto com o imediatismo do hoje. E preste bastante atenção, nós nos preocupamos tanto com o hoje, que nós esquecemos com o que está por vir. E o que está por vir não tem nada a ver com o que nós temos hoje. O que está por vir é sobremodo excelente, está muito acima. Nós gastamos tanta energia com coisas pequenas, com coisas insignificantes. E eu não estou falando que você não pode gastar sua energia com isso. Nós temos até que gastar, mas nós devemos rever a nossa prioridade. Porque vai chegar um dia que, independente das conquistas que eu tive, não vai fazer diferença. Vamos pela lógica. A palavra de Deus nos garante que debaixo da terra, debaixo do sol, tudo é vaidade. Amém? Você crê que está escrito na palavra? Então vamos pela vaidade. Imagina comigo o Pelé diante de Deus. E o Senhor perguntando para ele naquele dia diante do grande trono ali: Pelé, o que você fez na sua vida? E ele falando: eu fiz mais de 1000 gols na minha carreira. E eu acredito que Deus vai perguntar mais uma vez: Pelé, o que você fez na sua vida? Imagine o Senhor olhando para inúmeros cantores e perguntando: o que você fez na sua vida? E a pessoa falando assim: eu tive 2 discos de diamante. E Deus perguntando mais uma vez: o que você fez na sua vida? Imagina uma pessoa como eu diante de Deus, e Deus perguntando: e você, o que você fez? Eu falei: eu fui pastor. E Deus me perguntar de novo: e o que você fez na sua vida? Porque nós corremos atrás de inúmeras coisas, querido. Nós almejamos com tanta força no nosso coração, e nós vamos conquistar coisas que naquele dia talvez se tornem insignificantes. Não que você não possa conquistar, amém? Nós podemos sim ter um bom carro, nós podemos sim ter uma boa casa, nós podemos sim casar com a pessoa, escolher uma pessoa que nós realmente vamos gostar e vamos nos apaixonar e viver para o resto da vida. A gente pode estudar, a gente pode fazer tudo, mas a gente não deve perder a nossa prioridade. Porque Naamã, a Bíblia até cita as qualidades daquele homem, mas ele sempre na palavra foi lembrado como Naamã, o leproso. Você jamais vai ver alguém falando assim: já leu a história de Naamã, o comandante da Síria? A maioria das pessoas fala: já escutou a história de Naamã, o leproso? A maioria das pessoas tratam Naamã pelo defeito, pela dor que ele tinha. E isso é o que fica evidente na palavra. E eu quero fazer uma pergunta para você, mais uma dessas que nós estamos fazendo hoje. O que te faz conhecido diante de Deus? O que te faz conhecido diante de Deus? Quando o Senhor ele olha para você, o que o Senhor tem visto na sua vida? Como Deus tem enxergado você? Será que você é uma pessoa daquelas que faz como Davi, que se arrepende e ora e fala: Senhor, retira de mim tudo, mas não retira de mim o teu espírito? Esse homem ele tinha tudo, mas o segundo ponto no versículo 2 vai nos mostrar que sempre é tempo para aprender. Não importa onde você esteja na sua vida cristã, você sempre vai ter oportunidade de aprender. Vai no versículo 2 comigo. Só joga o versículo 2 aí, por favor, João. Acho que minha versão está um pouco diferente. Numa das suas investidas, havia levado presa da terra de Israel uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Pode passar. Tá ok aqui, ó. Disse ela à sua senhora: tomara
o meu senhor Naamã estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria ou curaria de toda a lepra. Veja que Naamã, ele retira uma menina de Samaria, ele retira uma menina do meio do povo de Israel em uma das suas investidas, e ele pega aquela menina como escrava e diz o seguinte: agora você é escrava da minha casa, você vai trabalhar na minha casa e tudo que a minha mulher falar, você vai obedecer ela. Ele era um comandante, e ele era um comandante que tinha por serva uma menina. Ele era um homem sírio e uma serva dele era israelita. E se você pegar o contexto, você vai entender que o olhar não era muito bom. Não era muito bom de um sírio para alguém de Israel. Só que lá na frente nós vamos perceber que o sírio nesse momento, o império sírio, ele tinha um pacto com o povo de Israel. E Naamã ali na sua casa, com as suas feridas, com a sua lepra, e todo mundo acha que sabe o que era essa lepra. Nós temos hoje a hanseníase. Só que hoje ela tem cura. Naquela época a pessoa ia sofrendo, até ela começar a perder os seus dedos, perder o seu nariz, a sua orelha. Ela ia apodrecendo, até ela definhar, quando ela começasse literalmente a colocar os seus órgãos para fora, através de vômito e outras maneiras. Complicada a doença dele, não era, querido? E ele olhou para aquela escrava, e aquela escrava falou assim: olha, tomara o meu senhor estivesse na minha terra, porque na minha terra, no meio do meu povo, ali existe um homem, um profeta que pode curar ele. Sempre é tempo de aprender. Não interessa qual é a sua posição e aonde você está, sempre é tempo de aprender. Não interessa o que você já alcançou, não interessa a posição, você sempre vai ter que ter o seu coração aberto. Eu costumo dizer que aqui na palavra, não existem pastores que pregam uns melhores do que aqui na igreja, não existem pastores que têm uma palavra melhor do que a do outro. O que existe aqui na igreja são pessoas que têm o ouvido mais sensível. Não depende de quem está pregando, depende de quem está ouvindo. O coração de quem está ouvindo a palavra. Se o terreno for receptivo, querido, não importa a mensagem. Eu compartilho com os meninos, a gente às vezes fica tão empolgado com pregadores que já alcançaram assim um renome nacional e internacional. Eu vou às vezes para o YouTube, e quando eu quero ouvir uma pregação, eu vou pelos canais do YouTube, eu sempre procuro alguém que tem 3.000 visualizações, 2.000, 1.000, 500. Agora aparece um negócio lá, 640.000 visualizações. Não que não sejam palavras boas, querido. Eu creio que são, mas eu creio que Deus pode usar qualquer um, amém? Então eu não estou atrás de uma placa, de uma capa de um DVD. Eu não estou atrás de algo magnífico. Eu estou atrás daquilo que Deus tem para mim, do que Deus quer falar comigo. O problema não é quem fala, é quem ouve. A mensagem, ela só não é receptiva para o coração que está fechado. Imagina esse homem ouvindo aquela mulher falando, ele podia ter gritado: ô, sua escrava, fica calada aí agora. Pega essa menina, leva ela para fora, vamos dar uma chibatada nela para ela ir para o lugar dela. Você não tem coisa melhor para você fazer? Não, pega uma vassoura, vai lá varrer o quintal. Ele podia ter falado, querido, ele era o comandante sírio, e ela era uma escrava. E era escrava da mulher dele, nem era escrava dele. Podia ter falado. Só que isso aqui foi onde Deus me revelou. Porque que a maioria das pessoas, elas sempre vêm pela nossa expressão, vir pela dor. A dor nos faz ficar manso, sabia? Quando a gente está sofrendo, a gente fica humilde. Quando a gente está numa cama quase morrendo, a gente entende que o que a gente tem não vale nada. Quando a gente perde tudo, quando a esposa está saindo pela porta e indo embora, é a hora que o caboclo fala mais baixo. É assim, querido. Por que a maioria das pessoas que entram, elas vão a Jesus através de uma dor, de uma doença?
porque é na hora que elas estão mais quebrantadas. E uma dica que eu dou para você: infelizmente o dia mau ele vai tocar sempre nós vamos ser alcançados pelo dia mau. Um dia alguém da nossa família vai adoecer, um dia alguém vai quebrar, um dia alguém não vai poder ter filhos, um dia nós vamos ficar desempregados, um dia um monte de coisa ruim vai acontecer na nossa vida, e ninguém vai passar pela terra sem sofrer alguma dessas coisas. Só tome cuidado para não valorizar a Deus somente nesse dia. Só tome cuidado para não entregar o seu coração para Ele só naquele dia. Só tome cuidado para não dedicar o seu tempo para Deus só naquele dia. Porque vai chegar um dia que a saúde foi embora, você não vai ter força para levantar de uma cama. Vai chegar um dia que as suas finanças elas não vão estar boas e você não vai ter condições de fazer nada para Deus financeiramente falando. Vai ter dias que seu emocional vai estar abalado e ali também você não vai ter ânimo. Você precisa aproveitar a oportunidade hoje. Seja jovem, seja adulto, seja criança, você tem que aproveitar a sua oportunidade hoje. Eu conversava esses dias com alguns jovens do meu setor, da minha célula, do meu GD, alguns jovens líderes e futuros líderes. E um deles virou para mim e falou o seguinte: Nelson, você converteu com 21 anos. Como que você fez para vencer a área sexual? Como que você fez para vencer? Primeira coisa, querido, eu coloquei na minha cabeça que nenhuma mulher seria mais importante que o Deus que eu sirvo. Eu aprendi qual era o meu lugar. Segunda coisa, eu decidi no dia que eu converti não trocar a Deus. Eu conversei mais ou menos ali perto daquela caixa de som com um jovem que converteu agora da minha idade. Ele falou assim: pastor, eu tenho uma vontade tão grande de pregar a palavra. Será que é errado eu ter vontade de pregar numa igreja? Será que é errado eu ter vontade de viajar o mundo pregando? Será que é errado eu ter vontade de ser um missionário? E na hora que ele estava conversando comigo, eu me via enquanto eu era um jovem conversando com o pastor Emerson pelos desejos do meu coração. E foi quando eu falei para ele aquilo que o Espírito Santo já ministrou há muito tempo no meu coração. Deus falou comigo: a sua colheita está totalmente ligada à sua renúncia. Aquilo que você vai viver para Deus ou que você vai viver na sua casa está totalmente ligado à sua renúncia. Tem muita gente que acaba com um casamento por causa do orgulho. O cara não tem coragem de pedir perdão para a esposa e o casamento acaba. Ele colheu na medida do orgulho dele. Tem muito filho que discute com o pai e não sabe se colocar no lugar e voltar lá e pedir perdão para o pai. Aí ele sai de casa. Por quê? Porque ele colheu na medida do orgulho dele. E tem muitas pessoas quando tomam uma decisão que vão colher na medida do orgulho. Naamã poderia naquele exato momento colher na medida do orgulho, olhar para ele e falar assim: quem você pensa que é para falar com o comandante do exército sírio? Ele podia gritar igual naquele filme do Alice no País das Maravilhas: cortem-lhe a cabeça, pega essa menina e some com essa menina daqui. Mas ele teve uma reação que foi dolorosa para ele. Ele teve que o quê? Renunciar à vontade dele. Olha o que diz no versículo 4 aí. Então foi Naamã e disse ao seu senhor ou ao rei: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivas. Uma pontuação aqui. O cara ele não esperou, porque o desespero, querido, ele faz com que eu tenha ações rápidas. Eu estou morrendo, eu estou apodrecendo, a minha carne está definhando a cada dia. Eu fui no feiticeiro X, não deu certo. Eu fiz a campanha Y, não deu certo. Eu busquei ajuda no hospital, não deu certo. Eles já me disseram que a minha doença é uma fase terminal. Eu estou sem esperança. Mas existe uma jovem que tem uma resposta para mim. Ela é escrava. Por que não tentar? Por que não tentar mais uma vez?
Talvez você já tentou investir de tantas maneiras, querido. Por que você não tenta mais uma vez em Deus? Mas tenta com força, tenta com gosto. Tenta colocando todas as suas fichas, depositando toda a sua expectativa. Tenta com Deus mais uma vez, mas entrega tudo. Faz igual Ele. Olha a primeira coisa que Ele fez. No versículo 1 você vai ver, está escrito o quê? Que Naamã era uma pessoa conceituada. Ele tinha muito conceito no reino dele. Se ele era conceituado, e a palavra também fala que o rei, que o senhor dele tinha apreço por ele, a primeira coisa que ele faz: de onde que é esse cara que cura? Ele é lá da terra de Israel, ele mora em Samaria, Israel. Então ele vai no rei e fala assim: ó, tem um cara lá em Israel que consegue me curar. Ele procurou alguém que poderia interceder por ele, apesar de ter sido uma escolha um pouco errada. O rei na mesma hora escreve uma carta, falando o seguinte: ó, esse que está chegando diante de ti é o meu comandante, o nome dele é Naamã. Ele já tentou de todas as maneiras, mas ele está doente. O rei mandou uma carta para o rei de Israel pedindo para que Naamã fosse curado. E a palavra me fala que ele não só foi, além de ir, ele também fez o seguinte: levou também ao... Aqui, ó, vê? Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivas. Ele falou o seguinte: eu vou com tudo que eu tenho. Eu tenho que chegar ali, eu tenho que depositar alguma coisa em frente dele. Está certo que ele viu pela ótica humana, da maneira errada, mas eu repito, toda ação tem uma reação. Pessoas desesperadas, elas estão fadadas a colher mais de Deus do que pessoas que estão vivendo na maré mansa. Olha para os resultados da palavra de Deus. Quando Jesus está passando por algum lugar, uma mulher com fluxo de sangue vem correndo desesperada até ele. Um cego começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Geralmente as pessoas, querido, que já depositaram em Deus, elas decidem depositar muito mais. Às vezes nós insistimos, mas nós não vamos com tudo. Nós vamos com reservas. Vou dedicar um pouco para Deus, porque se não der certo eu volto. E eu te digo, dedique totalmente a Deus. Ofereça totalmente a Deus. Se entregue totalmente a Deus. Tome a sua cruz por completo. Não tente levar só a metade. Talvez você está perguntando por que não está dando certo. Sabe por que não está dando certo? Porque você está entregando pouco para Deus. Pastor, eu tenho que dar mais oferta? Ô cabeção, acorda. Você está entregando pouco o seu coração. Ele quer tudo. Ele não quer metade. Metade do seu tempo, metade do seu coração, metade da sua mente. Você tem que entregar tudo. Faz igual ele, vai sem reservas. Faz igual Naamã, vá com tudo que você tem. Decida ir com o que você tem. Você precisa tomar uma decisão na sua vida. Você pode olhar para a sua vida hoje. Não é nenhuma revelação, mas eu tenho certeza que nessa noite existem pessoas aqui que têm convicção que poderiam estar muito além em Deus. Eu tenho certeza, querido, o Espírito Santo não precisa me falar nada. Isso aí não é profecia, não. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que ainda têm reservas, que ainda têm medo de se entregar totalmente. Ou alguns que se entregam e falam: me entreguei por completo, e depois vê que não entregou. E depois vê que não entregou. Querido, não é soberba, é convicção. Eu falo para os jovens, os meninos estão aqui, ó. Eu falo nos cultos, eu falo abertamente. Com 21 anos de idade, eu entreguei a minha vida para Jesus. E com 21 anos de idade, eu fiz um compromisso com Deus. Eu não fico com mais nenhuma menina. Eu tomo a minha cruz é para valer. Eu vou até o final, até encontrar minha esposa. E quem caminhou comigo na minha conversão sabe, querido, que eu fiz um compromisso com Ele. E os meus 21 anos de idade,
Tem gente aqui que me conhece de antigamente. Eu decidi, como inúmeras outras coisas na minha vida, eu decidi honrar o meu pai e a minha mãe fazendo a minha faculdade. Eu decidi casar para ser uma vez só, para honrar minha esposa, e tenho orado e buscar de Deus. E o homem que estiver de pé, a palavra fala para ele tomar cuidado para não cair, não é verdade? Então tem me resguardado e busca e fala: Deus, guarda minha mente, guarda meu coração, guarda os meus olhos. É decisão, querido. Ou você é radical na sua vida. Se você não for radical, você não vai colher ações radicais da parte de Deus. Ações radicais da parte de Deus. Eu me lembro como se fosse hoje, duas coisas que marcaram a minha vida na área financeira. Eu tenho buscado, querido, lutado, entendeu? Para conseguir honrar os meus compromissos e tudo. Às vezes fico devendo uma coisa, vou lá no lugar e peço mais uns dias e negocio de outra maneira e divido em mais vezes, mas eu tenho lutado, porque foi uma área que Deus sempre me honrou. Eu morava num quartinho desse, daqui até ali sim, mais ou menos no Kevin, na minha época de seminário. Uma luta, eu e minha esposa, a gente recebia R$220 de oferta por mês, para mim comprar os nossos produtos de higiene pessoal, o dízimo que eu separava, e às vezes um sorvete que eu tomava um fim de semana. E olha lá que não sobrava muito não. Mulher sabe que gasta muito mais, não é? Você tem shampoo, você tem anticoncepcional, e por aí vai um monte de coisa para quem casa. Você tem de tudo. Eu não tinha dinheiro para comprar um presente para minha esposa. Eu lembro que eu estava num congresso lá na MCM, num fogo caindo para todo lado. E me falha a memória se não foi o Luiz Hermínio ou o pastor Ebin que me viu e me chamou e tirou um relógio e me deu. Me deu um relógio. Depois me encontraram depois lá e falaram: ó, esse relógio seu aí que você ganhou é um relógio caro. Falei: vou avaliar esse relógio. Fui lá no pessoal que avaliava, fui avaliar o relógio. Irmão, R$6.000 o relógio. Glória a Deus, mas o que eu ia fazer com um relógio de R$6.000? Aí eu tô lá empolgado um dia lá, e tinha um amigo nosso que estava indo pro, não lembro se era pro Quênia, que país que o cara ia. E eu lá com esse relógio guardado, que eu não andava com ele. E eu não contei para minha esposa que o relógio era 6.000 também não. Aí eu falei: Deus, esse cara precisa mais desse dinheiro do que eu. Peguei o relógio e fui lá, irmão. Assim, deixa eu ofertar esse relógio na sua vida. E falei: esse relógio vale 6.000. Ele falou: o quê? Eu falei: esse relógio vale 6.000. Querido, não é o que você dá, o que você deixa de dar. É aonde está o seu coração, é como você faz. Nunca me faltou nada, querido. Nos momentos da maior pindaíba que eu posso estar vivendo, Deus supre. No momento da dificuldade, Deus provê. No momento da minha angústia, Deus me apacenta, Deus me consola. É a maneira que você se entrega, é a maneira que você se dispõe, é a maneira que você se humilha. Está te faltando mais humilhação. Acordar e orar para valer, querido. Vir para o culto e cantar para valer. Ir para uma célula e dedicar ali por completo. Não escolher os padrões cristãos que te agradam. Escolher o que Deus tem para a sua vida. Talvez você vai falar comigo assim: pastor, estou desviado. Vou te dar uma notícia. Só há um caminho para você. Se humilhe. Se humilhe diante da poderosa mão de Deus. Se humilhe diante daquele que é maior sobre todos os homens, que não existe nenhum como Ele. Confesse Ele como seu Senhor e Salvador. Recomece a sua vida. Faça isso todos os dias da sua vida. Escolha uma nova vida em Cristo. Não deixe para amanhã. Não deixe para amanhã. Não espere o dia mau, querido. O general, comandante Naamã, ele viveu uma das piores humilhações da vida dele. Se você seguir os capítulos, vai no capítulo, os versículos, na verdade, vai no versículo 10. Você vai ver o que Deus fez com ele.
primeira coisa, eu sempre prego sobre isso, a primeira coisa, quando você encontrar a Deus, você vai ser confrontado. É a primeira coisa que acontece. Olha o versículo 10. Então, Eliseu mandou um mensageiro dizendo para Naamã: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada. Na hora que aquele homem, que sempre que ele ia entrar nas cidades, os portões se abriam, os reis vinham ter com ele. Ele foi ter com o profeta Eliseu, e o profeta não quis nem receber ele, mas mandou um mensageiro, mandou Geazi ir lá. Falou: Geazi, vai lá, avisa ele que ele só tem que tomar banho 7 vezes no rio, que ele vai ser curado. Querido, não fique imaginando que Deus vai te receber como as pessoas te recebem, não. Teve um certo momento que, enquanto Jesus estava com seus discípulos à mesa, uma mulher cananeia veio ter com Jesus, e Jesus olhou para ela e falou o seguinte: por acaso eu vou retirar da mesa ou da boca dos meus filhos e eu vou dar para os cães? E aquela mulher olhou para Jesus e falou assim: mas até os cães podem comer daquilo que cai da mesa do seu dono. Toda ação tem uma reação, é como você vai reagir. Eu falo aqui porque a pessoa me dá liberdade para falar isso. Vou te contar algo que a pessoa me dá liberdade. Esse ano nós tivemos um momento tão triste, quando a irmã Isabel perdeu a filha dela num acidente na rodovia. E eu fui a primeira pessoa que estava com ela ali na casa dela. E eu lembro de uma pessoa chegar indignada e falar o seguinte: quem matou vai ter que pagar, quem matou não sei o quê. E eu lembro da irmã Isabel olhar e falar o seguinte: ninguém vai fazer justiça. O que Deus deu, Deus tirou. O que aconteceu foi a vontade, a permissão dele. Toda ação, querido, tem uma reação. A sua dor, nem a sua dor é permissão para que você tenha atitudes que desagradem ao Senhor. Nem o seu sofrimento. E eu te falo com muito temor. Não adianta naquele grande dia você chegar para ele e falar assim: mas o senhor queria o quê? Eu roubei, eu fiquei desempregado. Não adianta naquele grande dia você chegar e falar assim: o senhor queria o quê? Ela me largou, eu meti o pé na cachaça. Não adianta naquele grande dia você chegar e falar: o senhor queria o quê? Eu tinha que estudar, não dava para me empregar. Querida, sua dor, suas desculpas, não existe nenhuma desculpa nova para Deus. Todas as desculpas que você quiser usar, alguém já usou aqui na palavra. Todas. Para começar, de Adão e Eva: ah, mas foi o homem que o Senhor me deu. Deus nunca vai estar nessa vibe de pensar o seguinte: ah, é porque você andava com fulano que você errou. Acorda para a sua vida cristã. Ouse despertar para uma nova vida. Hoje é dia de você reconstruir a sua caminhada. Naamã ficou tão indignado que ele falou o seguinte: eu imaginei que o profeta pelo menos ia vir me responder. De repente ele colocaria a mão sobre a minha cabeça e pediria no nome do Deus dele e eu fosse curado. Olha o quanto ele teve que se humilhar, porque quando ele foi falando isso, os soldados que andavam com ele chegaram perto dele, e eu imagino eles ali com continência e falando assim: meu Senhor, com todo respeito, por acaso o profeta poderia ter te pedido coisas tão mais difíceis que isso? Mas ele só te disse: mergulha que você vai ser curado. Naamã teve que ouvir da boca dos seus soldados um conselho de sensatez. E mais uma vez, o general teve que se curvar diante de pessoas que eram inferiores a ele, subordinados e um escravo. Teve que falar com o mensageiro do profeta, porque Deus não está olhando para a sua patente.
Deus não está olhando para o seu título. Deus não está olhando, querido, me desculpa, mas Deus não está olhando para o seu sofrimento. Porque essa palavra, ela me garante que Ele jamais te entregaria um fardo que você não pode suportar. Então, se você está vivendo essa bronca, essa situação difícil, é porque você pode viver. É porque você pode vencer. Está difícil para você, é porque você consegue. É porque você consegue. Ele olhou para Naamã e falou o seguinte: os homens podem olhar para ele como uma pessoa maior, mas para mim ele é igual a todos os outros. O nosso Deus, Ele é um Deus de disposição. O versículo 14 está escrito que: então desceu Naamã, mergulhou no rio Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. A sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpa. Eu quero contextualizar algumas questões históricas para você entender que fantástico isso aqui. No local ali de Samaria, próximo a esse rio, alguns historiadores dizem que no momento que Naamã teve que mergulhar no rio, provavelmente era um momento que alguma coisa pelo menos acontecia. O rio era a fonte de vida. Ou existiam pescadores naquele lugar, ou uma grande comitiva do povo, porque desde aquela época o povo era curioso. Então provavelmente uma grande comitiva queria ver o que o comandante sírio ia fazer. Então tinha muita gente em volta. Ou no mínimo, mulheres estariam ali enchendo seus cântaros de água. A primeira coisa que Deus queria que Naamã, as 7 vezes que ele mergulhou, foi simplesmente para mostrar quem ele era e o que ele tinha. Talvez você quer uma conversão 007 escondendo, não tem como. Você quer mudar de vida, você vai ter que mostrar quem você é. Você vai ter que mostrar. Uma hora ou outra você vai ter que se expor. Uma hora ou outra você vai ter que bater no seu peito e vai falar o seguinte: eu decidi servir Jesus. Eu decidi mudar a minha vida. Uma hora ou outra você vai ter que expor sua ferida. Uma hora ou outra você vai ter que falar: eu era um mentiroso, eu era um adúltero. Uma hora ou outra você vai ter que confessar. Ele chegou lá com as suas feridas, tirou sua armadura, tirou sua roupa. Os soldados em volta, imagina comigo, umas mulheres lavando roupa, talvez alguém pescando, o povo saindo de casa para ver o que ia acontecer, e ele tira, mostra sua lepra. E naquele tempo, um homem leproso, ele jamais poderia estar no lugar onde ele estava. Os leprosos, eles se isolavam em cavernas ou em lugares, ou os leprosários, lugares específicos para quem tinha essa doença. Ele jamais poderia ser comandante de um exército. Ali naquele momento ele expôs a vergonha do império sírio. Ali naquele momento ele expôs a sua vergonha. E será mesmo que Deus nos quer escondidos, querido? Deus jamais quis o seu povo escondido. Por isso que o batismo, ele é uma confissão pública diante dos homens, de que você está aceitando Jesus e Jesus está transformando a sua vida. É uma confissão pública. Pública. Depois de tudo isso, só faltou uma coisa para ele ter uma reação da parte de Deus: a decisão. A Bíblia fala que depois que ele mergulhou as 7 vezes, a carne dele era limpa e nova como de uma criança. E no versículo 15 está escrito assim, ó: voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora eu reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora pois te peço, aceites um presente do teu servo. Presta atenção aqui comigo. Deus sempre vai fazer algo na sua vida, e Ele sempre vai esperar uma reação sua.
sempre vai esperar uma reação sua. Para todo aquele que diz sim para o Senhor ele estende a sua mão. A Bíblia me garante, e está escrito, que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. A Bíblia me garante que avarentos, feiticeiros, ladrões, mentirosos, afeminados e muitos outros não vão herdar a salvação, porque escolheram um caminho contrário da palavra. A conversão, querido, mudar de direção, é para quem tem coragem de falar assim: eu mudo tudo. Eu mudo tudo. Querido, eu sou um homem como você, falho e pecador, mas eu tenho os meus orgulhos também. Minha família nunca mudou a minha cabeça das minhas escolhas a respeito de Jesus. Os meus amigos nunca me influenciaram. Mulheres nunca me influenciaram. Eu peco, mas eu vou te falar um negócio. Eu peco já com o coração na mão, querendo pedir perdão. Você precisa tomar uma decisão na sua vida. Faça como Naamã. Hoje eu me coloco diante de vocês como aquela escrava, e eu me coloco diante de vocês como soldados dele, me tornando inferior. E tudo que eu quero do seu coração hoje é verdade. Toma uma decisão. Eu tenho certeza que da mesma maneira que eu não me arrependi, também você não vai se arrepender, amém? Você pode ficar de pé no seu lugar? Pessoal, nós estamos chegando ao fim desse culto e eu quero finalizar esse culto orando. Mas não seja orgulhoso, não seja orgulhosa, não seja orgulhoso, não seja orgulhosa. Saiba que hoje Deus falou com você. E não é porque sou eu que estou falando, é porque eu tenho convicção do que está nessa palavra. Então, eu quero convidar você que por algum motivo estava afastado dos caminhos de Deus, eu queria que você viesse aqui à frente para a gente orar. Você que sente que estava afastado, que precisa se reconciliar com Deus, que precisa de uma nova vida, eu queria que você viesse aqui à frente, que eu quero orar com você. Pode vir sem constrangimento, querido. Nós somos todos iguais, não existe ninguém aqui melhor um que o outro, amém? Você que sente que está afastado, que tem tomado atitudes erradas, que tem escolhido o caminho adverso, um caminho errado, queria que você viesse aqui à frente, amém? Pode vir, querido, não fica pensando não. Escolha fazer uma mudança na sua vida. Escolha mudar. Assuma de uma vez esse compromisso da sua vida cristã. Sabe, nós temos que aproveitar enquanto nós temos força, enquanto nós podemos decidir, enquanto nós podemos escolher. Agora deixa eu te falar uma coisa. Algumas pessoas estão reconciliando, mas se de repente você que está aqui hoje, talvez pela primeira vez ou já visitou algumas vezes, mas que nunca nem fez um compromisso com Deus, eu queria convidar você que hoje quer fazer uma oração comigo, aceitando Jesus na sua vida como seu Senhor e Salvador. Você que quer fazer uma oração, fazendo um compromisso com Jesus para se tornar uma pessoa diferente, eu queria que você viesse aqui à frente também, que eu quero orar com você. Amém? Glória a Deus, então. Nós vamos cantar uma canção
E logo após essa canção nós vamos estar orando. E eu queria que você nesse momento enchesse o coração de muito temor, querido, porque Deus hoje está estabelecendo nesse lugar uma atmosfera de arrependimento, de corações voltados a Ele, amém? Achado dele. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim. Peça perdão a Ele, querido, se entregue a Ele. Quero conhecer Jesus, o meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. E o meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. E o meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. E o meu amado é o mais belo em milhares e milhares. Sabe, querido, nós precisamos tomar decisões na nossa vida. Existem situações que vão nos marcar por toda a eternidade. Talvez uma simples palavra hoje que sai da tua boca pode conduzir toda a sua vida. Talvez o simples fato de você hoje fazer uma oração e entregar o seu coração. Se você crê de todo o seu coração, e se essa é uma decisão que você quer de fato assumir diante de Deus, eu tenho uma convicção plena que da mesma maneira que a minha vida foi transformada através dessa palavra e através do Espírito Santo, o nosso lindão, ele pode transformar a sua vida. Jesus Cristo, ele pode mudar a sua vida.
Jesus Cristo, Ele pode mudar a sua mente, a sua maneira de pensar. Jesus Cristo pode mudar o gosto das coisas na sua boca. Jesus Cristo pode mudar tudo aquilo que você pensa. Jesus Cristo pode trazer ideais novos à sua vida, propósitos novos. Você vai passar a enxergar tudo diferente. Tudo que você precisa é confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E eu quero fazer um convite agora para as pessoas que vieram à frente, mas também se estende a toda a igreja, amém? Se você que está aí atrás quiser fazer essa oração também, eu queria que num primeiro momento, você que veio aqui à frente repetisse assim comigo, diga assim: Senhor Jesus, eu estou aqui, eu sei, não foi fácil ver todas as decisões que Naamã tomou, mas hoje eu decido, escolho na minha vida buscar uma transformação. Espírito Santo, a tua palavra me garante que o Senhor é quem convence o homem do seu pecado, da justiça e do juízo. Eu te peço, muda a minha vida, transforma o meu coração, restabelece a aliança que um dia eu fiz com o Senhor. Me ajuda a resistir no dia mau. Ajuda-me a dizer não ao pecado, para que eu seja uma nova criatura. Em nome de Jesus, amém. A sua decisão, querido, você só vai ter certeza da sua decisão no dia que você conseguir aplicar na sua vida. Declare conosco essa canção e creia que o Senhor hoje Ele habita em você e fez morada. Declare: Yeshua. Aproveite esse momento, querido, se entregue a Ele. Mergulhe, querido, mergulhe. Seja sincero, abra seu coração. Abra seu coração. Deixa eu te falar uma coisa. A decisão mais importante na vida de Naamã foi a do regresso.
A palavra me garante que Naamã decidiu nunca mais adorar aos deuses do seu passado, nunca mais sacrificar aos deuses do seu passado. Contextualizando para a mensagem de hoje, Naamã decidiu ter uma vida nova, não retroceder e não buscar as coisas do passado. Você que está aqui hoje e ouviu essa palavra, decida não voltar para as coisas do passado, e sim prosseguir para o alvo da soberana salvação, que é Cristo Jesus. Amém? Você pode erguer as suas mãos assim? Espírito Santo, nos leve em paz e em segurança. Meu lindão, que a tua graça esteja sobre nós, que as consolações do Espírito, elas possam se apoderar do nosso interior, e que todo amor que está no nosso Pai, o nosso Senhor, o Deus soberano, seja sobre cada um aqui hoje e para sempre. Querido, vá em paz, que o Senhor te abençoe, e que, como Naamã, você decida mudar a sua vida em nome de Jesus. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É aqui que